Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês com a gente em mais esse painel. Eu já quero começar perguntando, na opinião de vocês, qual a importância da gente plantar mais igrejas num país como o Brasil, com as peculiaridades que a gente tem aqui, com as especificidades aqui do Brasil, mas qual a importância da gente continuar plantando igrejas aqui? Aí seria legal uma fala de cada um aqui, bem curta, mas dando aí o ponto de vista de cada um. Hunter, you first. Each local church has a particular culture within the church. Cada igreja local tem uma cultura particular da sua igreja. And that means it will only reach a particular subculture of the city in which it lives. Isso significa que aquela igreja só vai conseguir alcançar uma subcultura da cidade da qual ela faz parte. So any city that has multiple subcultures represented within the city Então toda cidade que tem múltiplas subculturas representadas na cidade needs lots of different kinds of churches. precisa de muitos tipos de igrejas diferentes. Eu tenho que anotar tudo que vou falar para não falar besteira, mas também porque há algum tempo eu descobri uma doença que eu estou, chamada degeneração cerebral frontal, e que prejudica um pouco a memória também, a área da emoção. Eu sou obrigado com vocês por causa disso. Mas essa conferência é uma surpresa para mim. Eu não imaginava que o Miel tivesse camisa sem ser quadriculada. Nosso país é um país idólatra, irmãos. Nosso país é um país idólatra, sem Jesus, um país que não ama o Senhor, um país gigante, que necessita de uma mudança radical que somente o Evangelho pode fazer. E se não tivermos igrejas plantadas, não temos um Evangelho firme no lugar. Precisamos investir na plantação de igrejas, para que a gente possa colocar mais pessoas piedosas nesse mundo. Trabalhamos em todas as áreas desse nosso país. Eu tenho visto de perto o que o Evangelho pode fazer, o que uma igreja local pode fazer. Eu trabalho com a plantação de igrejas em lugares difíceis, os lugares mais pobres do nosso país. E nós estamos lá na nossa igreja com uma plantação em uma área de palafitas, casas de madeira feitas sobre a maré, são 35 casas. Nós estamos há 2 anos com uma plantação entre eles, uma igreja, um galpão junto com eles, parecido com a casa deles. E há pouco tempo um morador que frequenta o trabalho mais ou menos em alguns dias, ele disse o seguinte: aquele lugar, antes da gente chegar lá há 2 anos, para você entrar tinha que pedir permissão para o chefe de tráfego ou entrar acompanhado de um morador. E ele disse para nós o seguinte: depois que a igreja chegou aqui, nunca mais houve uma morte nesse lugar. Não houve mais briga entre os moradores. E as pessoas agora entram e saem fazer visita a familiares sem pedir autorização para ninguém. Não foi a igreja presbiteriana que fez isso, não foi o pastor Gilvan que fez isso. É o Espírito de Deus agindo através de uma igreja local. Para plantar igreja no Brasil e em lugares difíceis, a gente precisa de dinheiro, sim. A gente fica muito doido quando chega americano perto da gente, porque a gente sabe que eles têm recursos que podem nos ajudar. Mas para plantar igrejas em lugares difíceis e no nosso país, a gente precisa muito mais do que igrejas que nos deem dinheiro. A gente precisa de igrejas que amem o Senhor e que amem o que o Senhor ama. Se vocês amarem Jesus, vocês vão amar as coisas que Jesus ama. E Jesus ama plantar igrejas, e Ele pode fazer isso através de nós. Dinheiro importante mas o dono do Banco Celestial é Deus, e nunca vai faltar para nós. Nunca vai faltar para nós. Doug Logan has all the money. Doug Logan has all the money. Doug Logan tem todo o dinheiro. Pode falar com ele. Vamos conversar depois do... That
That's the same thing I was going to say, that Doug Logan has the big diamond earrings. Eu ia falar a mesma coisa, que o Doug Logan tem o brinco de diamante, é só pegar o brinco de diamante dele que a gente resolve tudo. But I'm pretty confident that those are fake diamonds. Mas eu tenho uma convicção bem grande de que aquilo lá é diamante falso. Why is it important to plant more churches in Brazil? Então, por que é importante plantar mais igrejas no Brasil? I've been thinking about this, and I think 3 things are important to say. E eu tenho pensado sobre isso e pensei em 3 coisas importantes a dizer. First, because God is drawing people to himself. Primeiro, porque Deus está trazendo pessoas para si mesmo. God is definitely saving people. Deus com certeza está salvando pessoas. Second, because the Great Commission is a call to plant churches. Segundo, porque a grande comissão é um chamado para a plantação de igrejas. Matthew 28 is not just a call to do some personal evangelism, Mateus 28 não é um chamado apenas para o evangelismo pessoal, but it's a call to teach and baptize and plant local churches. mas é um chamado para o ensino, para o batismo, para a plantação de igrejas. Third, because the church is central to God's plan. Terceiro, porque a igreja ela é central no plano de Deus. I, in my role with Acts 29, travel all around the world. Por causa da minha função na Atos 29, eu viajo o mundo inteiro. And what I see everywhere is that God is moving as churches are being planted. E o que eu vejo em todos os lugares é que Deus está se movendo através da plantação de igrejas. And our prayer is that thousands more churches would be planted across Brazil, E a nossa oração é que milhares de outras igrejas vão ser plantadas no Brasil, so that people would come to meet Jesus. para que as pessoas possam conhecer Jesus. I would agree with Brian here that first of all we plant churches as an act of obedience to the Great Commission. Eu concordo com o Brian aqui que primeiro de tudo a gente planta igrejas por obediência à grande comissão. Again, Matthew 28 is not a call to preach the gospel to your neighbor, which it includes that. De novo, Mateus 28 não é apenas um chamado a pregar o evangelho para o seu vizinho, inclui isso. It's a call to baptize people and disciple people. Mas é um chamado ao discipulado, a batizar pessoas. And the place to do that is the local church. E o lugar para fazer isso é a igreja local. Now, the second reason we plant churches E a segunda razão por que a gente planta igrejas is because Jesus has not returned yet. é porque Jesus não voltou ainda. There's a moment in the book of Revelation where God has asked when. E tem um momento no livro de Apocalipse que Deus é perguntado quando. The martyrs are asking, when are you going to avenge our blood? Os mártires estão perguntando quando é, Senhor, que o Senhor irá vingar o nosso sangue. And the Lord responds, when the number is completed. E o Senhor então responde quando o número estiver completo. The number is not yet completed. O número ainda não está completo. There's a lot of people in Brazil. Tem muita gente no Brasil. And yes, there's a lot of churches in Brazil. E sim, tem muitas igrejas no Brasil. But there's not enough churches. Mas não tem igreja suficiente. And adding to that, I would say, E ele também queria adicionar isso aqui. the harvest is plentiful. A colheita está pronta And the laborers are few. e os trabalhadores são So poucos. there's a big harvest out there. Então tem uma colheita enorme lá fora. And the Lord is calling our churches E o Senhor está chamando nossas igrejas to train and send out laborers a treinar e enviar trabalhadores so that we can plant more churches and collect the harvest. para que a gente possa enviar mais trabalhadores para fazer a colheita, para colher a colheita. Eu tenho essa impressão de que muitas vezes a gente olha a quantidade de igrejas, ou pelo menos placas de igrejas no nosso país, e eu percebo que as pessoas têm a sensação que já tem muita igreja no Brasil, que o Brasil não precisa de mais igrejas. Se a gente olhar o número de pessoas que se declaram evangélicos no nosso país nas últimas décadas, e olharmos só para os números, isso nos levaria a pensar que estamos vivendo um avivamento. Mas aí eu pergunto, como que está a situação do nosso país? O número de divórcios diminuiu? A quantidade de crianças sendo adotadas aumentou? A quantidade de corrupção, de violência no nosso país diminuiu? De fato, nós estamos vendo pessoas adorando a Jesus? Então, tem uma frase do Buck Parsons que eu gosto muito, que ele diz: não é porque tem uma igreja em cada esquina que significa que o evangelho está sendo pregado em cada esquina.
Então nós precisamos de mais igrejas centradas no Evangelho, para pregar o Evangelho, para alcançar os perdidos. E também a plantação de novas igrejas, no meu entendimento, é a melhor estratégia para que igrejas antigas, que talvez tenham se perdido no meio do caminho, repensem a sua teologia e a sua eclesiologia. Então nós precisamos continuar plantando mais igrejas assim no nosso país, no Brasil. Amém. Queria pegar já um gancho então nesse assunto de plantação. Eu me lembrei de uma fala da Kátia no ano passado. Teve um painel aqui de esposas de pastores e ela comentando, ela e o Denis, né? Era um painel sobre, eu não sei nem se a Kátia vai se lembrar disso, mas eu lembrei enquanto a gente discutia sobre esse painel, e ela agradecia a Deus que colocou eles dois já numa igreja que já tinha começado a plantação, e ela falava assim: a gente não tinha perfil de plantador. Então eu quero perguntar para vocês de uma forma até mais técnica, né, para uma galera que está aqui assistindo a gente, quais as características de um plantador, e já emenda na outra pergunta que é: existe diferença entre um plantador e um revitalizador? Quais seriam essas diferenças? In my experience, the most effective church planters are often pastors who have multiple strong giftings. So, not just a good preacher, but also an evangelist. Not just an evangelist. Oh, sorry. I forgot this wasn't in English. Na minha experiência, os melhores plantadores de igrejas são pastores com múltiplos talentos. Alguém que não é só um excelente pregador. Did you get it all? Okay. So they can preach the gospel and they can reach lost people. Eles podem pregar o evangelho, eles podem alcançar os perdidos. Perhaps they can preach the gospel and they can organize people for mission. Eles podem pregar, mas eles também podem organizar pessoas em missão. Perhaps they can preach the gospel and train and raise up other leaders. Eles podem pregar, mas eles também são capazes de treinar novos líderes. These are just a few examples. Esses são apenas alguns exemplos. But usually they can do several things well. Mas normalmente eles conseguem fazer várias coisas bem feitas. And then they will attract other leaders and teammates around them. E isso fará com que eles atraiam outros líderes ao redor deles. Who can fill in where they are not strong. E esses outros líderes vão poder preencher os vazios nas áreas em que eles não são fortes. Além de tudo isso e muito mais vai ser falado aqui, eu acho que uma das características também de um plantador de igreja é alguém com disponibilidade, alguém que está com o coração disposto para ir e fazer. E isso nós precisamos muito de gente assim, dispostas para fazer. Uma outra característica é caráter. O bom plantador de igrejas não é aquele que tem 200 cursos de plantação de igrejas. O bom plantador de igreja é aquele que se parece mais com Jesus. Precisamos muito, e hoje é um dos pontos que eu mais me preocupo na formação de um plantador, no envio de um plantador, é se ele se parece com Jesus. As outras coisas, técnicas, forma de pregar, tudo isso a gente pode ensiná-los a fazer, mas se não tiver caráter, se não forem exemplo. Para mim, Paulo não era um homem somente com estratégias, Paulo era um homem que era um exemplo. Eles imitem a mim como eu imito Cristo. Então o plantador de igreja é alguém que imita Jesus, conhece as Escrituras, maneja bem a palavra de Deus, que tem amor pelas pessoas, mas também que tem senso de urgência. Falou-se aqui, 2 pregadores falaram sobre McCheyne aqui, né? E McCheyne disse o seguinte: ele estava na Palestina e ele disse assim: aconteceu-me hoje, enquanto eu caminhava, que todos com quem eu falo serão levados a um julgamento, que os enviará para o céu ou para o inferno. Isso deve nos deixar perturbados. Todos que vocês encontrarem no caminho, um dia enfrentarão ou os céus ou o inferno. E plantando igreja em lugares difíceis, quando você cruza com alguém em um beco ou em uma rua, pode ser a última vez que aquela pessoa irá ver o rosto de um crente na vida dele, a última vez em que ele poderá ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, um plantador de igreja é alguém que não perde tempo, tem senso de urgência de proclamar o Evangelho do Senhor.
For all of you who are considering planting churches, Para todos vocês que estão considerando a possibilidade de plantar igrejas, or perhaps you're an existing church that is assessing whether or not you have a church planter, ou talvez você seja uma igreja existente que você está considerando a possibilidade de ter alguém, enviar alguém como plantador de igreja. over 25 years, Acts 29 has identified 11 core competencies. Ao longo dos últimos 25 anos, a Atos 29 identificou 11 competências de um plantador de igreja. And these are all listed on the website of Acts E 29. elas estão todas lá listadas no site da Atos 29. So briefly, I'll just read them to you without elaborating for time's sake. Então, brevemente, eu quero só ler essas competências. Number 1, spiritual vitality, A primeira delas é vitalidade espiritual. which is what Jovan just mentioned. É o que o Gilvan acabou de mencionar. Theological clarity, A segunda é clareza teológica, conviction and commendation, convicção, healthy marriage, um casamento saudável, healthy biblical relationships, relacionamentos bíblicos saudáveis, godly leadership, liderança piedosa, spiritual maturity, maturidade espiritual. and this one is very important, missional lifestyle. E esse aqui também é muito importante, um estilo de vida missional. Church planters are evangelists, Plantadores de igrejas são evangelistas. faithful disciple making, A pessoa que discipula fielmente, ability to teach, habilidade para ensinar. and number 11 is entrepreneurial skill. E o número 11 é alguém que tem uma habilidade de empreendedor. Ele é um empreendedor. And just a brief comment on this. Church planters are usually people that are willing to start new things. Normalmente, plantadores de igrejas são pessoas que têm a disposição de começar coisas novas. That's why most of us are somewhat crazy. E é por isso que a maioria de nós é meio louquinho. Let me leave you with one more thing. Deixa eu te deixar com mais uma coisa. Pastor Tim Keller, who recently passed away, O pastor Tim Keller faleceu recentemente. he talks about God's call in three things: desire, affirmation, opportunity. Ele fala sobre o chamado de Deus em três coisas: no desejo, na afirmação e na oportunidade. Do I desire to plant a Então, church? a primeira pergunta é: eu quero plantar uma igreja? Have I been affirmed by my local congregation? A segunda pergunta é: a minha congregação local reconhece, afirma meu chamado? And has God raised up opportunity for me to do E a so? terceira pergunta é: Deus abriu uma oportunidade para eu poder plantar essa igreja? Deixa eu só pegar. Porque todo mundo começou a falar muito de plantação. E se alguém pudesse falar, de repente, o Francisco, o Cris, sobre revitalização. Tem muita gente aqui que assumiu, né, um convite de alguma igreja já estabelecida, com um conselho formado. E aí, quais são os desafios e alguma dica para quem está revitalizando? E se existe diferença do revitalizador para o plantador? Don't do it. There is a difference. A resposta que ele deu foi: se você está sendo chamado para revitalizar, não vai. There is a difference between planting a new church and revitalizing a church. Existe diferença entre plantar uma nova igreja e revitalizar uma igreja. When you plant a new church, you want to do something new. Quando você está plantando uma igreja, você está em busca de fazer algo novo. So you're vision casting, and people are excited about the vision the Lord is giving. Então você tem uma visão, você está passando essa visão, as pessoas estão animadas com essa visão. If they're not excited, they won't join the new church. Porque se eles não tivessem animados com essa visão, eles não iam se juntar na plantação de igreja. And yes, you need to learn how to listen to new ideas, E obviamente você tem que aprender a ouvir novas ideias. and there's going to be plenty of them. E vão ter muitas novas ideias chegando até você. But when you're revitalizing a church, Mas quando você está revitalizando uma igreja, there's a lot of people that are there already, tem muitas pessoas que já estão lá. and they're used to doing things a certain way. E elas estão acostumadas a fazer as coisas de uma certa forma. And that requires a different skill set. E isso vai fazer com que você precise de algumas outras habilidades. That you need even more people skills Você precisa ainda mais de habilidade de lidar com pessoas, to navigate conflict and politics. para poder navegar algumas situações, ser de uma certa forma político,
to be able to, like Enrique was telling the story 2 days ago, Para fazer como, por exemplo, o Henrique contou aquela história alguns dias atrás, to reach people's hearts de poder alcançar o coração daquelas pessoas. before you start tearing down everything they've known for the Antes past de couple você of years. começar a derrubar tudo que elas construíram nos últimos anos. So a revitalizer Então, o revitalizador needs a lot of problem-solving abilities. precisa de muita habilidade de resolução de problemas. Needs a lot of people skills and even politics. Precisa ter muita habilidade para lidar com pessoas, para navegar com a política da igreja. He doesn't need only to tap into the Holy Spirit. Ele não precisa apenas buscar o Espírito Santo, He needs to be able to tap into people. ele também precisa aprender a lidar com pessoas. So again, don't do it. Então, de novo, não vá. São perfis diferentes, de fato. Costumam dizer que o trabalho de revitalizar é mais difícil do que de plantar. Acredito que em alguns aspectos sim, mas eu prefiro pensar que são dificuldades diferentes ou desafios diferentes. Às vezes uma igreja que precisa ser revitalizada não é uma igreja necessariamente que está sem recursos. Às vezes você precisa revitalizar uma igreja que tem muitos recursos. Você vai ter muitas dificuldades, porém você não vai ter o problema que um plantador tem da escassez de recursos. Então, creio que são problemas, são desafios diferentes e Deus usa pessoas diferentes. Então, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é a motivação ao aceitar um convite, o chamado para plantar uma igreja ou para revitalizar uma igreja. Plantar uma igreja ou revitalizar uma igreja nunca pode ser uma alternativa a simplesmente uma falta de campo de trabalho, de ministério que talvez você esteja passando. Meu conselho: se submeta a uma avaliação honesta por instituições que fazem isso, como a Atos 29, para que você consiga discernir no seu coração a sua motivação e a sua vocação. Todo pastor, todo revitalizador, todo plantador é um pastor, mas nem todo pastor é chamado para plantar ou para revitalizar. Deus usa pessoas diferentes, habilidades diferentes para cada uma dessas tarefas. Então, o mais importante é você se submeter a irmãos piedosos que possam te ajudar a discernir as suas habilidades, mas também as suas motivações, para que talvez uma falta de ministério não seja a única motivação para você plantar uma igreja ou revitalizar. Porque se você fizer isso sem Deus estar te chamando, pode ser um grande problema na sua vida e na vida da sua família. Posso dar uma... Não, só para dar talvez uma coisa sobre o processo de revitalização, né? O processo de revitalização vai exigir de você muito mais flexibilidade, né? É perto do que o Francisco estava falando. Quando você vai plantar uma igreja, você vai com a sua visão e você vai estar implantando aquela visão. A galera que está indo com você está indo com você porque também tem aquela visão. Quando você vai revitalizar a igreja, você chega lá e já existe uma visão, e você vai ter que lidar com aquilo e ajudar aquelas pessoas primeiro a entender o que existe de errado naquela visão, que levou elas a chegarem num ponto em que elas precisam de uma revitalização. Só que isso é ensino, queridos. É aqui o meu apelo para você que está indo revitalizar uma igreja: não tente enfiar a goela abaixo. Não tente enfiar a goela abaixo das pessoas, a sua visão, o seu modelo, por mais bíblico e correto que seja. Ganhe essas pessoas com o ensino humilde e paciente da palavra de Deus. Ensina a Bíblia para eles. Ensina a Bíblia para eles com amor, com carinho. Deixa as pessoas entenderem que você está lá porque você as ama. Você não quer fazer o seu império, você quer expandir o reino de Deus. Você quer amar essas pessoas, discipular essas pessoas. E vai ensinando até o ponto em que elas cheguem para você e falem assim: pastor, mas o senhor tem ensinado isso na nossa igreja, a gente percebe que é bíblico, por que a gente ainda não tem aqui na igreja? E aí você fala: opa, agora é a hora, então agora nós vamos começar o processo de ter isso aqui na igreja. Um exemplo muito claro é a questão da coletividade de presbíteros. Eu vejo muito pastor reformado jovem indo para a igreja que não é liderada por presbíteros e dizendo: nós temos que ter presbíteros aqui na igreja, e eles enfiam goela abaixo que tem que ter presbíteros. E aí a igreja vai ter presbíteros por 3 meses, até eles te mandarem embora, acabarem com os presbíteros e voltarem para o modelo antigo. Então não faça isso. Ensine com amor.
até que a igreja de fato entenda e comece a falar: pastor, mas cadê nossos presbíteros? Então agora é a hora, vamos ter presbíteros, vamos começar a treinar e levantar e reconhecer presbíteros. Fala bonito, né? Eu tenho um conceito sobre plantador e revitalizador. Plantador é um doido que não se importa muito com a sua saúde física. Revitalizador é um doido que não se importa muito com a sua saúde mental e emocional. Excelente. Deixa eu tentar mudar um pouquinho. Enquanto a gente preparava essa conferência, né, e falava dos temas, o Cris falava muito sobre a dificuldade, muitas vezes, de ter igrejas estabelecidas que ajudam, que contribuem, que têm essa mentalidade plantadora. Então eu queria jogar aí a bola para vocês. Como que uma igreja já estabelecida pode se tornar uma igreja plantadora? E quais são os benefícios para que igrejas estabelecidas também queiram entrar na rede, queiram ajudar, queiram investir em plantação, em pessoas que estão vivendo isso? Okay, I'll start on this. I wrote a post for Gospel Coalition a few years ago. Alguns anos atrás eu escrevi um artigo para Gospel Coalition. That was called How to Become a Church Planting Church. E o artigo, o tema dele era como se tornar uma igreja que planta igrejas. And that post is still active, so you can still read it. Esse artigo está lá, ainda ativo no site, você pode ir lá e ler. But I'll give you a few of the principles briefly. Mas eu quero trazer alguns desses princípios brevemente. If you want to become a church planting church, you have to start by believing in church planting. Se você quer se tornar uma igreja que planta igrejas, você precisa começar por crer na plantação de igrejas. Because you're trying to change the culture of your church. Porque você vai ter que tentar mudar a cultura da tua igreja. The second thing is you need to allocate money and resources and energy to church planting. Você vai ter que colocar recursos, dinheiro, a energia na plantação de igrejas. In Acts 29, all of our churches commit to give 10% of their budgets to church planting. Na Atos 29, todas as igrejas que são da Atos 29, elas se comprometem em pegar 10% do orçamento da igreja e investir na plantação de igrejas. So if you're an existing church that wants to be involved in church planting, put your money where your mouth is what my dad used to say. Então, se você é uma igreja existente e quer de fato investir na plantação de novas igrejas, o que o meu pai costumava dizer é: coloque o seu dinheiro onde a sua boca está. Number 3, join a church planting network like Acts 29. Então, número 3, o que você precisa fazer? Se junte a uma rede de plantação de igrejas como a Atos 29. The more you spend time with folks like the church planting churches in this room, quanto mais tempo você investir e gastar com esses caras aqui que estão vivendo plantação de igreja aqui, que estão aqui, the more you'll find that opportunities to be involved in church planting are everywhere. mais você vai perceber que as oportunidades para se envolver com plantação de igrejas estão por todos os lados. Two more. Mais duas coisas. Find a church planter to adopt and support. Encontre um plantador de igrejas para adotar e apoiar financeiramente. If you're an existing church in this room, se você é uma igreja existente, então você está aqui nesse salão, any of the men that are here that have spoken have church planters that you can help support. Qualquer um desses homens que estão aqui falaram nessa conferência, eles têm plantadores de igrejas aos quais você pode vir e fazer parte e ajudar no sustento deles. And I'll close with this. Eu vou terminar com isso. Before you try to raise up and send out your own church planter, antes de você tentar ter o seu próprio plantador que você vai enviar da tua igreja, spend several years partnering and building the culture of church planting in your church. Invista muitos anos sendo parceiro de outras plantações e preparando a cultura da tua igreja. We can't emphasize enough nós não podemos enfatizar o suficiente the need to have the conviction that church planting is God's strategy. A necessidade de enfatizar para você de que a plantação de igreja é a estratégia de Deus. Because church planting is horrible. Porque a plantação de igreja é terrível. You get your best men,
Você pega os seus melhores homens, your best leaders, seus melhores líderes, and you send them out e aí você os envia to another church. para uma outra igreja. And you get your resources and your money. E aí você tem o seu dinheiro, seus recursos. And churches never have enough money. E nenhuma igreja tem dinheiro suficiente. And you give it away. E aí você pega esse dinheiro e você envia. And you take your worship teams and your children's ministry teachers. E aí você pega o pessoal que estava lá no seu louvor, você pega as professoras do departamento infantil. And you invite them to go away with someone else. E você chega para eles e os convida, olha, vai embora com aquele cara lá para plantar outra igreja. Church planting in many ways. A plantação de igrejas em muitas formas is horrible. é terrível. So unless you have a true conviction from the Holy Spirit, Então, a menos que você tenha uma convicção verdadeira vinda do Espírito Santo, you're never going to do it. você nunca vai fazer. Yeah, and we can argue that you can win by losing, E obviamente a gente pode dizer, não, mas você ganha perdendo. but that's the truth. E essa é a verdade. When we planted our first church, Quando a gente plantou a nossa primeira igreja, in that church planting group, naquele grupo que foi plantar a igreja, there was our worship pastor, estava lá o nosso líder de louvor, our youth pastor, nosso pastor de adolescentes, our sound guy, o cara que cuidava da mesa de som, an entire worship team, grupo de louvor inteiro and our children's ministry director. e o diretor do nosso ministério infantil. They all left. Todos eles foram embora. About 60 people left. 60 pessoas foram embora. 6 months later, I was going crazy. 6 meses depois eu estava maluco. What happened with our church? O que aconteceu com a igreja? And then I realized everybody left. E aí eu comecei a olhar e falar assim, a gente mandou embora todo mundo? And even my own brother, Até meu irmão, he's part of our ministry. que é parte da nossa igreja. He has never fully understood the vision to plant churches. Ele nunca de fato entendeu essa visão de plantar a igreja. So there's always someone gonna be saying to you, Então sempre vai ter alguém vindo para você e dizendo, you're crazy. você é maluco. Why are you doing Por this? que você está fazendo isso? You finally had great leaders Finalmente você tinha ótimos líderes. and you sent them away. E você pegou esses caras e mandou eles embora. So make sure you have a solid conviction from the Holy Então Spirit. se certifique de ter uma convicção sólida vinda do Espírito Santo. And like Brian said, E como o Brian disse, surround yourself with people with that same conviction. cerque-se de pessoas com essa mesma convicção. When we first started with my church, Quando a gente começou a fazer isso lá na igreja, we had the vision and the ambition to plant one church, quando a gente começou a nossa igreja, a gente tinha a visão e a ambição de plantar uma igreja, Casa da Libertad. a Casa da Liberdade. And it was thanks to Acts 29 Mas graças a Atos 29, that the Lord gave us the vision to plant churches. Deus nos deu a visão de plantarmos igrejas. Now we've planted 5 churches E so agora, far. até agora a gente já plantou 5 igrejas. And now my youth pastor E agora o meu pastor de jovens and my leader development pastor e o meu líder de desenvolvimento pastoral suddenly got the great idea to plant a church. também tem tiveram uma grande ideia de plantar uma outra igreja. So here we go again. E aqui a gente está começando de novo. Tá bom. Quando a igreja compreende a sua dimensão profética desse mundo. Na nossa igreja nós temos uma forma de medir como está o nosso desempenho de plantação e missões. 100, 50, 10 e 5. Esses são nossos números. 100, 50, 10 e 5. 100 é 100% dos membros da igreja orando ao Senhor da Seara que levante trabalhadores para a sua Seara. 100% dos membros orando por missões e plantação de igreja e evangelização. 50 é 50% de todo o dinheiro que entrar na igreja voltar para a plantação e propagação do Evangelho do Senhor. Esse ano nossa igreja conseguiu 46%. Dá falta muito ainda para a gente chegar aos 50%. Então 50% de tudo que arrecadarmos voltar para a expansão do reino de Deus. 10% dos membros da igreja dispostos a ir aonde a maioria dos irmãos não podem ir. 10% da igreja. E 5% seria crescimento da igreja. 5% da igreja crescendo anualmente, com pessoas que estão chegando para Jesus pela fé e sendo batizadas na igreja por causa do testemunho da igreja, da propagação do evangelho dela. 5% da minha igreja, isso corresponde a
entre cada 20 membros, 9 pessoas discipulando, evangelizando, pelo menos uma pessoa para vir para Jesus até o final do ano. Amém. 150, 10 e 5. A igreja estabelecida, que pensar assim será uma igreja plantadora de igrejas. Gilvan, deixa eu aproveitar a sua fala aí e já te perguntar, você falou muito sobre igreja em lugares difíceis. O que caracteriza um lugar difícil? E quais seriam os maiores desafios para plantar igrejas em lugares assim? Nosso maior desafio é recursos humanos. Recursos humanos. Gente disposta para ir, para morar no lugar ou perto do lugar. Gente que está pronta para aceitar esse desafio. Gente que ama Jesus, que ama a igreja e que diz, como os irmãos da igreja do Francisco, estou disposto a ir. Então nós precisamos de recursos humanos. É claro que precisamos de dinheiro. É claro que precisamos de muito dinheiro para isso. Porque plantar igreja em lugares difíceis não dá retorno financeiro para as igrejas. Você vai muitas vezes manter aquele trabalho por 10, 15, 20, 30 anos, quem sabe. Então a gente precisa de gente com o coração disposto para ir. E o que é um lugar difícil? Muitos vão dizer assim: é lugar muito pobre. É lugar de muita violência. É lugar muito secularizado. Não tem lugar difícil quando você está disposto a morrer por Jesus. Quando você está disposto a entregar a sua vida a Jesus, não vai haver lugar difícil. Eu não conheço nenhum missionário que morreu em um país de grande perseguição ao Evangelho que não fosse a hora dele morrer. Eu não conheço nenhum pastor que se desgastou do ministério e morreu de cansaço que não fosse o dia dele morrer. O Senhor, Ele já programou isso para nós. Então assim, quem mais tem condições de entrar nas favelas e nas periferias, além, claro, do ministro da Justiça, infelizmente do conterrâneo, quem mais tem condições de entrar? Somente a igreja. A igreja pode entrar, mas nós temos medo de ir. Nós não queremos ir porque temos medo. Satanás é o maior evangelista das favelas. Pode ter certeza, ele tem estratégia para a favela. Você tem lá um monte de hereges pregando lá. Você tem teologia da prosperidade lá. Isso é tudo satânico. Nós nos orgulhamos demais de sermos reformados. Nós nos orgulhamos demais de sermos presbiterianos, como eu e Doutor. Por falar, por favor, tem algum presbiteriano aqui no meio? Por favor, levanta a mão. Presbiteriano do Brasil. Só os eleitos conseguem chegar aqui. Nós temos conferências, admiramos grandes teólogos, temos isso muito no nosso coração, mas quem está lá são os lobos vorazes, destruidores do povo do Senhor. Precisamos orar, como Paulo diz, por intrepidez. Falta-nos coragem e por isso oramos por isso. A favela é de Deus, irmãos. As periferias pertencem a Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Então, confiemos nele. Coloque o seu coração na mão dele e vá. Porque a gente precisa de gente dedicada e desejosa de servir o Senhor nesses lugares. Amém. Infelizmente a gente está chegando no final da nossa conferência. É uma pena. A gente poderia conversar aqui o dia inteiro. Então, só para a gente encerrar, não sei se o Cris quer dar uma palavra sobre as etapas para a plantação de uma igreja, ou se alguém aqui gostaria de falar. Uma fala só, a gente encerra, depois eu passo a palavra para o Cris, a gente encerra a conferência. As etapas para a plantação de uma igreja passam a primeira etapa no coração do plantador, na família do plantador. Ele discernir a motivação e o chamado de Deus para isso. Depois ele se cercar de pessoas que estejam dispostas a plantar uma igreja para a cidade e não uma igreja para eles, a sua imagem, a sua semelhança. Uma igreja que esteja, pessoas que estejam comprometidas com a grande comissão. Hoje pela manhã eu estava conversando com o Doug no café da manhã sobre um livro que ele vai escrever, junto com Jeff Meadows. Espero que seja o livro da próxima conferência. Para que a gente não de pessoas que estejam preocupadas em plantar igrejas para guetos, para atrair crentes de outras igrejas que se identificam com o gueto,
que a gente quer plantar uma igreja, mas pessoas que estejam comprometidas em alcançar os perdidos, porque a grande comissão, ela nos chama para plantar igrejas para alcançar os perdidos, e não para nos cercar de iguais que estão em outras igrejas. E o Doug estava compartilhando isso pela manhã, que ele está terminando esse livro junto com o Jeff Meggers, e eu entendo que é um livro muito necessário para a nossa reflexão aqui no Brasil também. Espero que esteja pronto a tempo e a gente consiga lançar ele na conferência do ano que vem. Então, discernindo primeiramente a motivação sua e se cercando de pessoas que estejam altamente comprometidas com a grande comissão, se associe a organizações, tenha uma igreja mãe que tem essa mesma visão, que te dê esse suporte, que te dê esse treinamento, busque treinamento. Mas não adianta, como foi dito aqui, o cara que tem 200 cursos de plantação de igreja, mas se ele está indo com a motivação correta, não vai dar certo. Pode até, aparentemente no início, juntar muita gente, mas é uma igreja que não vai ter sustentabilidade e não vai trazer a glória de Deus. Então, primeiramente, tem que discernir a sua motivação e se cercar de pessoas que também estejam chamadas para isso. E depois busque se associar com pessoas, com organizações que vão te ajudar a formar esse grupo base, a lançar essa igreja e entender cada passo dessa plantação. E eu acho que se você tem essa motivação correta, se o Senhor já te ajudou a discernir no seu coração essa motivação, se você já tem essas pessoas comprometidas ao teu lado, eu queria te encorajar a aplicar para Atos 29. Nós estamos aqui para servir você nesse processo de plantação. Você que está plantando, ou você que já é pastor de uma igreja estabelecida e tem pessoas ali que foram chamadas para plantar a igreja, eu te convido a aplicar, fazer a sua inscrição inicial para fazer parte da Atos 29. O processo de avaliação vai te ajudar a discernir essas coisas. E uma vez você se tornando um membro da Atos 29, nós queremos, nessa tarefa de plantar igrejas, oferecer você relacionamento com outras igrejas que plantam igrejas e treinamento teológico para que essa igreja de fato esteja comprometida com a grande comissão. Quer falar? Não, só quem aqui está envolvido com plantação de igreja e a sua igreja não é filiada a Atos 29 Brasil? Levanta uma de suas mãos. Está envolvido com plantação de igreja, mas sua igreja ainda não é filiada a Atos 29 Brasil. Ok. Agora, quem aqui é de uma igreja existente e a sua igreja não é ligada a Atos 29 Brasil, oficialmente não é parte da Atos 29 Brasil? Ok. Irmãos, deixa eu incentivar você. Vai lá, fala com a Kimberly. Kimberly, tá aí? Olha lá, levanta a mão. Aplica agora, inicia o processo de filiação a Atos 29 Brasil antes de você ir embora. Vamos nos juntar. A Atos 29 é uma rede de igrejas que querem cooperar umas com as outras. Para quê? Para que igrejas sejam plantadas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos um evento, nós não somos uma conferência, nós somos uma rede de igrejas que cooperam entre si para que mais e mais igrejas sejam plantadas ao redor do mundo inteiro. Faz isso antes de ir embora. Faz isso aqui ainda. Dê início ao seu processo e vamos juntar as mãos para plantar a igreja juntos. Glória a Deus. Tem um livro antigo, né? Acho que pronuncia que é um livro de Helsenbrech. É assim que pronuncia? Plantar igrejas. Ele traz algumas etapas: relacionamento, evangelização, discipulado, ajuntamento em homenagem a Marquito, treinamento de líderes e multiplicação. E o ponto principal para mim é relacionamento. Plantador de igrejas é o cara que tem o nome das pessoas na mente e no coração. Ele conhece as pessoas, ele está próximo delas, ele anda com elas, ele conhece o bairro, a comunidade, eles conhecem ele. Então, o plantador de igreja precisa criar relacionamento, porque igrejas não são plantadas pela diretoria da Atos 29. Igrejas são plantadas não em gabinetes pastorais. Igreja é plantada nas ruas, irmãos. Igreja é plantada nas casas. Igreja é plantada na beira do rio. É ali onde o povo está. Igreja é plantada onde tem gente. Então se relacione com as pessoas. Ame as pessoas porque Jesus as ama, não é? E em Salmo 87 ele diz que ele ama a igreja porque ele a fundou ela sobre os montes. Ele ama as portas de Sião. Então eu amo a igreja porque meu Deus, meu Senhor ama a igreja e fundou ela. É igual um relacionamento, né? Você começa a se apaixonar pelas coisas e o seu amado é apaixonado, né? Casei com minha esposa linda que está ali,
Mosca, a minha é mais bonita, levanta a mão, meu amor. Ela ama isso aí também, né? Quando nós casamos há 25 anos atrás, ela começou a fazer também um bife acebolado, com um ovinho do lado, maravilhoso. Ela coloca um vinagre em cima. Esse ano eu disse para ela, fez de novo para mim. Eu disse, amor, não bota vinagre. Ela, por que, filho? Eu não gosto do vinagre em cima da carne. Ela disse, 25 anos depois, eu aprendi a amar o que tu ama também, né? Então assim, é a mesma coisa com o Senhor. Ele ama a igreja. Se Ele ama a igreja, se você diz que ama a Deus, irmão, ame a igreja, plante igrejas para a glória do Senhor. Só que falando de igreja difícil, fique de pé, por favor. Igreja de lugares difíceis. Eu quero que os irmãos olhem por esses irmãos aqui. Essa é a última turma. Essa turma está se formando agora. Daqui a 4 meses conclui, são 2 anos de treinamento. E agora nós temos mais 3 turmas sendo abertas no Brasil, 58 alunos para a glória de Deus. E temos uma turma que a Ásia ainda não tinha conseguido chegar, da região norte. Nós temos 24 alunos, entre eles 5 índios guajajaras. Estão plantando igreja entre aldeias na floresta amazônica, plantando igreja entre os ribeirinhos. A gente precisa muito das orações de vocês, a gente precisa muito do apoio financeiro de vocês. Sem o apoio financeiro de vocês, a gente não vai conseguir fazer isso. Se você quer, se a sua igreja tem condições e quer fazer algo muito misericordioso para Deus, adote um plantador numa área difícil. Invista nesses homens, orem por eles. Eu preciso de gente que ama a gente. Nós somos um desses plantadores plantando a igreja entre os quilombolas na Bahia. A igreja que envia o dinheiro só envia o dinheiro para ele. A igreja não quer nem saber se é uma congregação. Ele pode botar até uma família batista, mas pode botar uma placa presbiteriana. Entende? Eles disseram para ele que só querem mandar o dinheiro. A gente não só quer isso. A gente quer a igreja que ame a gente. Ele precisa de um pastor que pastoreie, de uma igreja que o ame, que ligue de vez em quando. Como é que está aí, Gordon? O que eu posso fazer por você? Posso orar por você? Esses homens precisam de gente que os ame. Então ame essas pessoas. Se vocês os amarem, os recursos vão vir, porque Papai do Céu é todo do Banco Celestial. Muitas vezes as pessoas não querem investir, porque sabem que tem recursos, tem dinheiro. Vamos manter esse rapaz por 15, 20 anos. É melhor não investir em lugar pobre. Vamos investir em outras regiões. Mas ali tem gente precisando do evangelho também, irmãos. Não deixe esse ministério morrer. Ajude a gente, igreja de lugares difíceis. Ore por nós e invista também para a glória do Senhor. Eu queria encerrar agora a conferência com vocês aqui, dizendo como eu sou grato a Deus pela Atos 29. Tudo que a gente falou aqui não é apenas teoria, é prática. Eu sou fruto do trabalho da Atos 29 no Brasil. Quando em 2013 eu comecei a plantar uma igreja, eu sabia o que Deus estava me chamando para fazer, mas eu não sabia exatamente como. Foi através da Atos 29 que eu fui ensinado, mentoreado, acompanhado. Eu não me tornei diretor da Atos 29 como alguém que está lá precisando contratar alguém para trabalhar com isso. Foi um processo natural, orgânico, de relacionamento com uma rede que me apoiou num momento muito difícil, muito desafiador, que foi a plantação de uma igreja. Então eu amo essa rede, eu sei quanto ela pode contribuir para a expansão do Evangelho no Brasil, como ela pode ser uma bênção para aqueles que estão plantando igrejas e para aqueles que são pastores de igrejas e desejam plantar mais igrejas, querem ver o Evangelho sendo pregado no nosso país. Tem dezenas de pastores, e muitos deles estão aqui, que foram parte, por exemplo, do coletivo de plantação de igrejas, em parceria com o Restore Brasil e Atos 29, foram abençoados, e isso foi fruto de muitas igrejas comprometidas com isso. Nós temos um dos pastores que está aqui, que por anos tem investido no Brasil, e talvez ele não tenha ideia da quantidade de pastores que estão aqui, que foram abençoados através da igreja dele. Ele nem o conhece, talvez vocês não o conheçam, mas por anos a igreja dele generosamente tem investido no nosso país. Mas a gente não quer simplesmente ser uma rede que recebe recursos e suporte dos Estados Unidos.
A gente, nos últimos anos, nós temos visto as igrejas brasileiras apoiando igrejas brasileiras. A Igreja Oceânica tem adotado plantadores. A nossa igreja, a Igreja do Redentor, plantou a primeira igreja, que tem crescido muito. A igreja do Uniel tem apoiado igrejas. A Comunidade Batista de Macaé, o pastor Sá, tem ajudado a plantar outras igrejas. Então, eu quero te encorajar a fazer parte dessa rede. Não simplesmente esperando só receber recursos de igrejas de fora do país, mas se juntar a nós nessa tarefa tão alegre, tão feliz de juntos cooperarmos na plantação de novas igrejas. Alguns desses pastores de igrejas de lugares difíceis já foram adotados por igrejas brasileiras. Então, se junte a nós, venha fazer parte desse movimento. Tudo que a gente falou aqui não é teoria. Vem viver isso na prática conosco. Essa é a minha palavra. E eu queria também agradecer ao Brian Howard, presidente da nossa rede, por estar nos honrando em participar da conferência desse ano. Toda a liderança que está aqui presente, alguns dos vice-presidentes, muito obrigado. Francisco, que é o nosso líder na América Latina, nós amamos você, obrigado por estar aqui conosco também. Queria agradecer todos os voluntários que serviram, especialmente aqueles que são aqui da Igreja Oceânica, o pessoal que está de camisa amarela. Queria agradecer o pastor Henrique Calado, nosso bispo. Vem cá, você vai orar para encerrar. Vem cá. Irmãos, como o Niel falou, a Atos 29 não é um evento. A conferência é o nosso grande ajuntamento, mas é muito mais do que isso. Então, se não fosse a generosidade dessa igreja, a gente não conseguiria fazer uma conferência com um custo baixo pela qualidade que a gente procura oferecer. E nosso objetivo é esse, não é ganhar dinheiro fazendo conferência, é fazer uma conferência que seja acessível para a maioria dos pastores, que eles possam vir. Então, é porque essa igreja é muito generosa e a gente consegue fazer isso. Então, eu queria agradecer a Igreja Oceânica, agradecer alguns caras que já estão há alguns meses trabalhando comigo na realização dessa conferência. Felipe Ben Simon, o Léo, que é o administrador aqui da igreja. Cadê o Léo? Está lá, ó. Esse cara trabalhou demais para que tudo acontecesse. Queria agradecer. Queria agradecer um outro pastor aqui da cidade de Niterói, que é pastor de outra igreja, da Atos 29, aqui na região, e generosamente tem se doado muito. A igreja dele hospedou algumas dezenas de pastores durante esses dias, para que pudesse ficar aqui. Dodô, fique em pé. Só não embora, Dodô é pastor da igreja Plena Oceânica, e isso é o reino de Deus. Duas igrejas na mesma região, comprometidas com um único propósito. Dodô, além de hospedar muitos pastores no sítio de retiro da igreja dele, também me ajudou muito na realização de tudo. Queria agradecer o Thiago, que é parte do nosso staff. Cadê o Thiago? Está lá o Thiago, ele está andando para todo lado, para cima e para baixo. Esse cara, ele é assistente do União lá em Caldas Novas, mas já está há alguns meses me ajudando muito, né? Ele serviu bastante. Todos os demais voluntários, são dezenas de pessoas envolvidas, não posso citar o nome de todos. Kim, que ficou ali no check-in nos ajudando. Queria agradecer o Fernando, que também pela primeira vez participou como diretor do evento aqui, tomando conta da programação. Obrigado, Fernando, como produtor da conferência também. A gente não teve muito atraso esse ano, graças ao trabalho do Fernando. Queria agradecer a Comunidade Batista de Macaé, que enviou a sua banda, a sua equipe de louvor para fazer o louvor para a gente. Queria agradecer todos os parceiros, Pronoves, Trinitas, Atos 6. Passe ali, eles ainda estão ali no stand. Se a sua igreja precisa de algum recurso tecnológico, a Atos 6 está lá para te servir. Priorize esses irmãos que estão investindo na Atos 29 e também as editoras que estão lá. O Seminário Foco, que é o seminário parceiro da Atos 29 no Brasil, que tem abençoado a vida de muitos pastores também. Por isso eles são nossos parceiros. Muitos pastores da Igreja de Lugares Difíceis estão estudando lá com bolsa. Então a gente agradece muito o Seminário Foco e agradecemos cada um de vocês que está aqui. Me perdoe se eu esqueci o nome de alguém especificamente, mas eu queria agradecer a cada um de vocês que se inscreveu e veio para a conferência e queria te encorajar. Venha ano que vem de novo. Henrique, ora para a gente. Por favor. É ruim, não ia falar. Mas eu quero agradecer em nome do Igreja de Lugares Difíceis aos meus chefes, Cris, Francisco e Brian. Sem o que vocês têm feito por nós, nós não conseguimos chegar onde vamos chegar. Sem o que vocês têm feito por nós não poderíamos estar aqui na conferência, né? Os recursos que a gente recebe.
estão todos voltados para comprar passagem para eles, né? Então, o que vocês têm feito durante esses anos, nos ajudado no treinamento, é algo impressionante. E só Deus pode recompensar tudo que vocês têm feito por nós. Então, em nome de Trindade Física, a gente agradece aos meus chefes queridos, né? Ao Dodô, né? Porque o Dodô nos hospeda lá, não cobra nada, nos alimenta e cuida da gente de uma forma grandiosa. Você, a Renatinha e a Plena Oceânica são maravilhosas. E também a Oceânica, eu nunca tinha visto uma igreja como a Plena Oceânica, tão acolhedora, tão carinhosa. O Henrique nossa, vocês têm, não é um pai, não é um pastor, é o pai mesmo dessa igreja aqui, porque acolheu nossa família, colocou a gente num palácio, a gente está até sem jeito de pegar nas paredes daquele lugar. E muito obrigado à Oceânica, muito obrigado ao conselho desse lugar, pastor querido, você e a Fátima, olhem nossos corações, e obrigado a todos vocês que têm investido na plantação de igrejas. Missionário não precisa de ajudinha, e missionário não pede ajudinha. É obrigação da igreja sustentá-los onde estiver. Que Deus muito os abençoe em nome de Jesus. Henrique, vamos colocar de pé para a gente orar. Queria pedir ao pastor Henrique, que está nos recebendo, pastor da Igreja Oceânica, para orar, nos abençoando. E ano que vem, espero ver cada um de vocês aqui trazendo mais pessoas para a nossa conferência 2024. Amém. Senhor querido, nossos corações estão radiantes de alegria, estão exultando pela Tua presença entre nós, pela Tua glória nesse lugar, porque nesses dias o Teu nome aqui foi honrado, foi glorificado, foi exaltado. Obrigado, Senhor, porque o tempo todo temos irmãos que nos apontam para o Senhor, que nos lembram que o Senhor é a razão de todas as coisas, e é por isso que estamos aqui, Senhor. Nos alegramos por podermos receber, hospedar tantos irmãos, eu até diria, Senhor, tantos heróis da fé, tantos irmãos preciosos que têm dado a sua vida, Senhor, por amor ao Senhor, por amor ao Teu reino. Então, que o Senhor abençoe o retorno para o lar, que isso que o Senhor tratou, que o Senhor cunhou em nossos corações, que seja algo que levaremos para a nossa eternidade, e que a bondosa mão do Senhor permaneça sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre todo o Teu povo. Recebe nesse momento, Senhor, toda a gratidão do nosso coração, e ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre e sempre. Amém. Amém.